Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Glória a nosso bom Deus. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela alegria. Obrigado, Tiagão, pelo privilégio de poder estar mais um dia com cada um de vocês aqui nesta casa de oração, neste lugar que é um dos lugares onde o nosso Deus ordena a sua bênção e a sua vitória. Amém, meus irmãos. Feliz por podermos começar essa campanha na sexta-feira e feliz por estarmos tendo a oportunidade de encerrá-la. Glória a Deus. Aprendi algo na minha vida do quão necessário é nós começarmos algo e terminarmos aquilo que nós começamos. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre, ou o homem cujo coração é um coração de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? O que é uma pessoa de ânimo dobre? É uma pessoa que hoje está decidida a tudo com Deus. Amanhã ela está decidida a nada com Deus. É alguém que vive de oscilações, amém? Então a Bíblia diz que o homem cujo coração é de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso, quando nós começamos algo, nós precisamos ir até o fim, dentro de determinado objetivo que nós estabelecemos realizar. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Jorge Rodrigues, à missionária Deise, à casa do pastor Jorge, por estes 3 dias que nos receberam e nos recepcionaram muito bem. Amém? Vocês dormem bem ou não? Quem dorme bem? Dorme bem? Glória a Deus. Saiba que o pastor de vocês e a pastora de vocês dormem muito bem. Que cama boa, irmãos. É melhor do que cama de hotel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É aquela cama que parece que agarra você. E aí você se apaixona por ela e ela por você. E aí você não quer largar mais, né? Glória a Deus. Obrigado, pastor Jorge, por permitir que nós estivéssemos aqui, permitindo, né, ao presbítero Tiago e à irmã Amanda de nos convidarem para que nós pudéssemos estar aqui estas 3 noites. Quero agradecer ao presbítero Tiago, à irmã Amanda. Para quem não sabe, o Tiago é meu filho na fé. Obrigado pelo seu amém. Glória a Deus. Tiago se converteu a Jesus na época que eu estava lá nas Pedras Brancas, né? E eu tive o privilégio de, junto com o pastor Jorge, batizar o Tiago nas águas. Amém? E não é que deu bom, irmãos? Deu bom, né? Glória a Deus. Agora o Tiago está muito calmo. E quando eu digo muito calmo, não é uma palavra de reprovação, é uma palavra de incentivo, porque ele amadureceu, né? E eu falei ontem aqui, e volta e meia eu lembro isso por onde quer que eu vá, que um dia o Tiago estava pregando lá nas Pedras Brancas, e o povo não estava dando glória a Deus, e ele disse: olha, ou vocês dê glória de uma vez, porque a vontade que eu tenho é de pegar um tijolo de 6 furos e quebrar na cabeça de vocês. Aleluia. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, irmã Amanda, pelo convite, pela janta que nos ofereceram, pelo café hoje à tarde, né? E que
Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Quero agradecer ao presbítero Elisandro. Acho que tem algo que está reverberando aqui em cima, irmão Sandro. Não sei se é o grave, alguma coisinha. Irmão Sandro, ele vai sair daqui. Aliás, eu vou sair de Guaíba para Pedro Osório. Irmão Sandro vai ficar orando por mim, dizendo: Jesus, tem misericórdia daquele homem, Jesus. Que homem bem chato. Glória a Deus. Irmão Sandro é uma bênção, viu, irmãos? Vocês não têm um plasta aqui, viu? Vocês têm um sonoplasta. Um cara bom, amém? Glória a Deus, aleluia. Agradecer ao presbítero Elisandro, a irmã Juliana, agora não esqueço mais, que nos propuseram, né, um almoço hoje à tarde não, ao meio-dia, né? Pensa em um almoço bom, irmãos, amém? A minha comida preferida é churrasco, viu? Pastor, não era laminuta, agora é segunda comida preferida é laminuta, a primeira é churrasco. Tendo carne, aliás, tendo churrasco não precisa nem carne, viu? Irmão Lisandro, acho que achou que me confundiu com o Tiago, eu acho, né? Porque a minha barriga não é tão grande. Esse homem não parava de tirar carne do freezer e de espetar e de... Meu Deus. Obrigado, presbítero Elisandro, irmã Juliana, a casa de vocês. Vocês são uma bênção. Obrigado a você, amém, irmão? E irmã, que me suportou esses 3 dias. Eu sei que não é fácil me suportar, viu? Amém? Porque de vez em quando nem eu me suporto. Aleluia. Mas eu louvo a Deus porque você esteve sexta, esteve ontem e está hoje. Glória a Deus. E eu tenho certeza que nós vamos encerrar essa campanha com chave de ouro, amém? Então eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e dissesse para ele: eu quero te pedir um favor, em segredo aqui, entre eu e tu, entre tu e eu. Diga assim: a partir de agora, eu não quero mais papo contigo. Por favor, não me tire do propósito. Digo, o meu propósito agora é ouvir a palavra de Deus. Diga assim: se o teu filho está perambulando por aí, diga assim, ele não é alma penada, bota ele do teu lado aí, irmão. Amém? Tem alguém que está com sede? Ninguém? Ah lá, irmã Juliana, os irmãos lá. Então vocês vão pegar água agora, em nome de Jesus, para depois vocês não levantar mais. Olha lá, ó, tá vendo que é homem obediente? Olha lá, ele está indo lá com um pote de 2 litros para encher d'água lá, ó, viu? É isso aí, irmãos, glória a Deus. Posso contar algo para você? Quem me ouve? Lá em Pedro Osório não tem bebedouro, ou bebedor. Sabia disso? Não tem. Por quê, pastor? Porque os crentes bebem água na igreja mais do que eles bebem a semana toda em casa, irmão. Amém? Então nós tiramos o bebedor de lá. Amém? Espelho no banheiro também não tem. Para principalmente as irmãs, né? Não ficar, hoje não é mais assim, né? É assim, né? Então não tem espelho, não tem bebedor. Os irmãos levam água de casa. E lá, criança nenhuma caminha na nave da igreja. Os irmãos que estão na recepção estão autorizados a pegar qualquer criança com carinho, com respeito, e levar até o colo do pai. Amém? Glória a Deus. E se ficar brabo, pastor, só tem 2 problemas: se embrabecer e deixar de ficar brabo. Pastor, e se ficar brabo e ir embora? Ninguém correu. Só foi proposto manter a ordem do culto, porque Deus não opera na desordem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então diga para o seu irmão: a partir de agora nem caminhar você pode mais.
Glória a Deus. Só vai ficar aí na ativa aqueles que estão na obra. E detalhe, irmão, lá em Pedro Osório, se os irmãos ficar levantando muito, os irmãos da recepção vão lá no ouvido dele e dizer: rapaz, senta, porque além de tu não estar ouvindo o que Deus está falando, tu está atrapalhando quem quer ouvir. Então eles sentam. Amém? Glória a Deus. Teve um dia que chegou uma irmã lá e ela quis fazer algo diferente daquilo que havia estabelecido. E a irmã foi lá: e agora, pastor? E agora é que permanece o que foi tratado. Mas ela disse que se for assim ela vai embora. Então diz para ela ir embora, esfriar a cabeça, no próximo culto ela volta, se ela quiser. Amém, irmãos? Porque Jesus não é banana para se oferecer como se oferece fruta na feira. Nós estamos vivendo uma época em que o que muitas vezes nós fazemos é parecer que é Jesus que precisa das pessoas. E entenda, Jesus não precisa de mim para nada. Jesus não precisa de você para nada. Pastor, como assim Jesus não precisa de mim? Não, Ele é autossuficiente. Ele quer contar comigo, Ele quer contar contigo, para que através de mim, para que através de você, Ele faça a obra que é dEle. Nós declaramos: eu estou fazendo a obra de Deus. Não, irmão, a obra que é de Deus, é Deus quem faz. Nós só somos instrumentos para que através de nós, Deus faça a obra que é dEle. E se eu não quiser, pastor, não tem problema. O que Ele estabeleceu fazer, Ele vai fazer. A única coisa é que Ele vai mudar o instrumento. Amém? Então assim, irmãos, é nós que precisamos dEle. É nós que precisamos dEle. Então somos nós que precisamos nos adaptar ao que Ele estabelece, e não nós querermos fazer Ele se estabelecer aquilo que nós queremos estabelecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estamos prontos então? Glória a Deus. Acredito que hoje eu vá conseguir pregar para os irmãos Lucas 10, 38. Nós introduzimos estes versículos na sexta e ontem, amém? Pastor, por que o senhor não aplica logo o texto? Porque eu preciso inserir você dentro de um contexto, para que você entenda aquilo que Deus quer que nós venhamos entender, aquilo que Deus quer que nós venhamos compreender, porque Deus, irmãos, não tem compromisso com aquilo que Ele não estabelece. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não estabelece. O que Deus disse para Abrão, que depois tornou-se Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi isso que Deus falou ou não? Sim ou não? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? O que Deus disse para Abraão? Sai da tua, vamos lá, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Qual era a terra que Deus havia mostrado para Abraão? Canaã. Amém? E entenda, não era Canaã uma terra abençoada. Ela tornou-se abençoada depois que alguém abençoado por Deus chegou lá. Porque não é o lugar que nos abençoa, nós abençoamos o lugar onde chegamos. Glória a Deus, não é Pedro Osório que me abençoa. Eu fui para lá como abençoado para abençoar aquela cidade. Não é Guaíba que abençoa você. Amém?
É você que abençoa Guaíba. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua gentalhada, e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez, irmãos? Você sabe? Ele obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu ou não obedeceu? Diga assim: em parte sim, em parte não. Por quê? Porque ele saiu, mas levou com ele quem? Quem? Quem era Ló? E quem mais ele levou? Diga assim para o teu irmão: o pai dele. E o que Deus teve que fazer? Matar o pai de Abraão. Deus matou o pai de Abraão. Amém? Porque quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, ele parou em um lugar chamado, quem lembra? Lembra? Padã Arã. Deixa eu ler aqui, vamos ler a Bíblia. Vamos lá para Atos 7, que nós já vamos descobrir. Glória a Deus, irmão, não dá para guardar tudo não. Glória a Deus, vamos lá rapidinho, você está aí? Está aí. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Isso, tá certo. 7:4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que quem faleceu? Seu pai. Glória a Deus. Olhe para mim. Não carregue ninguém com você, se Deus mandou você não carregar. Amém? Escute, Abraão era para ir para Canaã, ele parou em Padã Arã, ele parou em Harã. E ele parou em Harã por causa do pai dele. O pai de Abraão fez com que ele ficasse na metade do caminho que Deus havia estabelecido. Como Deus não tem compromisso com o homem, mas com o propósito que Ele estabelece sobre a vida do homem, o pai de Abraão estava impedindo Abraão de viver o propósito de Deus. Deus foi lá e matou o pai de Abraão. E Deus só não matou Ló, porque Ló recebeu um livramento, mas teve aquela divergência, amém? Glória a Deus. E Ló foi para o lado que ele escolheu, e Abraão foi para o lado que ele lhe restou. A partir dali você observa que Deus começa a tratar com Abraão e com a casa dele de forma diferente. Porque tua família é teu esposo, tua esposa, teus filhos, o resto é parente, irmão. Amém? Glória a Deus. Então, pastor, o que eu faço com os parentes? Ama eles, zela por eles, mas nunca acima da vontade de Deus. Você está entendendo ou não? Amém ou não amém? Porque entenda, Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não estabelece, irmão. Deus só tem compromisso com aquilo que Ele estabelece. E aquilo que Ele estabelece na minha e na tua vida, uma vez que nós venhamos nos disponibilizar a viver, Deus faz acontecer o que tiver que acontecer, para que o propósito dEle na nossa vida e através da nossa vida se cumpra. Amém? Glória a Deus. Quem achou aí Lucas capítulo de número 10, verso de número 38? Vamos ler pela terceira vez, tá, irmãos? E hoje eu aplico esse texto a todos nós. Lucas capítulo de número 10, verso de número 38. Lucas 10, 38. Vou vir para cá que eu fico mais perto de vocês, tá? Lucas 10, 38. Quem achou? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se de Jesus, lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Glória a Deus, amém. Irmãos, eu ouvi alguém certa vez pregar que Marta não pode ser desprezada da forma como ela tem sido desprezada, porque apesar de ser repreendida por Jesus, a intenção dela era boa, amém? Só que entenda uma coisa, para Deus a intenção pode ser boa, mas se a forma de operação estiver errada, Deus não recebe, porque Deus não quer homens e mulheres que apenas tenham boas intenções. Deus quer homens e mulheres que, alinhado às boas intenções, sejam precisos na vontade estabelecida de Deus, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque mais uma vez eu vou dizer, Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não estabelece. E se eu e você fizermos algo apenas tendo boas intenções, mas a forma de operação for errada, Deus não recebe, e dependendo do que nós formos fazer, até morte pode ser gerada, amém? Ô Rael, pode ficar só assim, né? Sem esse bum, 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 entendeu? Pode ser? Glória a Deus, vai dar tudo certo, tá, irmãos? Eu não sou chato não, eu sou gente boa, tá, irmão? Glória a Deus. É que assim, para Deus ministrar o que Ele quer ministrar sobre as nossas vidas, o ambiente precisa ser preparado, amém? Então eu não estou desprezando Israel, eu só estou solicitando que ele consiga se alinhar àquilo que Deus quer propor e fazer em nós e através de nós, amém? Glória a Deus. Não pense, irmão, que eu vim aqui para repreender você, por favor. Mas pastor, onde o senhor pegou pesado? Irmão, só pega pesado quem ama, e só há mudança se houver confrontação. Você está entendendo? Se não houver confrontação, não há mudança. Eu tenho dito que nós não podemos confundir mimo, amém, com amor de Deus, porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas acham que quem prega pesado, quem prega forte, quem confronta, faz isso porque não tem amor. E é ao contrário disso, quem ama confronta, porque só confrontação pode gerar mudança, amém? Glória a Deus. Então entenda, lembra de Uzá? Quem lembra de Uzá? Uzá foi aquele moço que, quando Davi está trazendo a arca da aliança para Jerusalém, a Bíblia diz que eles colocaram essa arca em um carro novo, puxado por novos bois. E em um determinado momento, um dos bois tropeçou em uma pedra, e a carroça balançou, e a arca ia cair no chão. Uzá, cheio de boas intenções, colocou a mão na arca para que ela não caísse. Qual foi o resultado? Imediatamente, a Bíblia diz que Deus abriu ruptura em Israel, porque Deus matou Uzá no mesmo instante. Embora a intenção de Uzá fosse boa, a forma de operação estava errada, e Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não estabelece, amém? Glória a Deus. Olha, irmão, olhe para mim, escuta o que eu vou dizer para você. Nós não fomos salvos para ficar de braços cruzados. Nós não fomos salvos para vir à igreja quando nós achamos que temos que vir. Nós não fomos salvos para ofertar e para dizimar quando a gente entende que tem que dizimar e ofertar.
Nós não fomos salvos para viver a vontade de Deus quando a gente acha que tem que viver. Nós não fomos salvos para viver o querer de Deus apenas alguns dias da semana, ou alguns dias do mês, ou alguns dias do ano. Nós fomos salvos para viver a totalidade da vontade de Deus para as nossas vidas, em todo o tempo das nossas vidas. Entenda, você não está servindo para ser salvo. Você só pode servir porque para isso você foi salvo. Amém? E o que é serviço? Serviço é trabalho. Amém? O que é servir a Deus? É trabalhar com Deus e para Deus. Estamos nesta terra para trabalhar para o nosso Deus, para cumprir as obras que Ele estabeleceu para nós. Agora, você não pode trabalhar para Deus sem Deus. Você tem que trabalhar com Deus para Deus. Amém? Glória a Deus, porque se você trabalhar para Deus sem Deus, Ele não recebe o seu trabalho, Ele não recebe a sua obra, Ele não recebe a sua dedicação. Quando você lê lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim: naquele dia, muitos irão me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos milagres, fizemos maravilhas. Nós fizemos e acontecemos no teu nome. Olha o que está escrito: Jesus lhes dirá abertamente: eu não reconheço as vossas obras. Entenda, o texto, a tradução ali, ela não está correta, porque se lê, amém? Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Não é assim que está escrito? Agora eu pergunto: pode Jesus não conhecer alguém? Pode Jesus não conhecer alguém? Jesus conhece todos e tudo. Então há um erro de tradução aqui. Na verdade, o texto que deveria estar escrito eu não reconheço as vossas obras, porque embora vocês tenham operado no meu nome, com os dons e as vocações que são irrevogáveis e que eu dei a vocês, eu não estava com vocês quando vocês operaram o que operaram. Por isso, para servir a Deus, a gente tem que servir a Deus com Deus e para Deus. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Então entenda, existem obras que nós precisamos executar para Deus. E estas obras não são as obras que eu acho, não são as obras que eu penso, são as obras que Deus preparou. Amém? E nós estamos lá em Lucas 10, a partir do verso 38. Jesus chega na casa de Marta, amém? E com ele também chega Maria. O que acontece aqui, irmãos? Entenda, Jesus não foi na casa de Marta, e vou usar essa expressão aqui, na de Maria. Jesus não foi na casa delas por ir. Jesus nunca se movimentou por se movimentar. Jesus nunca fez nada por fazer. Jesus foi lá porque havia um propósito de Deus, tanto para a vida dele, quanto para a vida de Marta e de Maria. Amém? E Jesus veio aqui hoje, porque assim como havia um propósito de Deus para Marta e Maria, também há um propósito de Deus para mim e para você. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Sacode o teu irmão, diga para ele: há um propósito de Deus para a tua vida. Por favor, irmão, observe, se tiver alguém no celular aí, tira o celular da mão e joga no chão. Ué, irmão, culto não é lugar de estar mexendo no celular, não. Olha para mim. Há um propósito de Deus para mim, e há um propósito de Deus para você. Amém? E é por isso que Jesus veio aqui hoje. Glória a Deus. Assim como ele também foi lá na casa de Marta, onde também estava Maria. E o que Jesus queria, Romário? Tanto de Marta quanto de Maria, que não só Maria, mas também Marta tivesse a predisposição de se assentar aos pés de Jesus. Glória a Deus.
Aí o que a Bíblia diz? Maria se assenta aos pés de Jesus. E Marta pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Diferente de Maria, que só quer ficar aí sentada, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. A intenção dela é boa ou ruim? A intenção dela é boa. Eu não sei o que é que ela vai fazer, porque a Bíblia não diz, mas eu imagino que ela foi talvez passar uma vassoura na casa, talvez ela foi preparar um pão, talvez ela foi preparar um bolo. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino Jesus olhando o que Marta está fazendo e pensando: Marta, eu não pedi para te varrer casa, eu não pedi para te fazer bolo, eu não pedi para te fazer pão. O que eu quero é que tu estejas assentada aos meus pés, como Maria está. Porque entenda, irmão, diante de Deus não conta o muito que nós fazemos e nem o pouco, mas o que fazemos de acordo com a vontade que Ele estabeleceu para nós. Então, aí Marta corre lá. Daqui a pouco ela percebe-se tão atarefada com coisas que ela mesma acreditou que tinha que fazer, mas que Jesus não pediu para ela fazer. Ela olha Maria sentada lá e ela diz: Senhor, eu não sei se você percebeu, mas ela está repreendendo Jesus. Ela está dizendo assim: o senhor não se importa não, o senhor não está vendo não, que só eu estou aqui trabalhando e Maria está aí sentada? Manda ela me ajudar, manda ela fazer alguma coisa comigo, porque afinal de contas eu estou fazendo algo para o Senhor. Aí vem o tapa de Moisés, irmão, que é para ver a queda, porque Jesus olhou para ela e disse: eu não pedi para te fazer nada do que tu está fazendo. E olha aqui, Marta, eu não tenho interesse que tu faça o que eu não te pedi para fazer. Entenda, tu estás afadigada e tu estás atarefada com um monte de coisa que eu não te pedi. Maria escolheu a boa parte, e a boa parte que ela escolheu não vai ser tirada dela. Glória a Deus. Por que Jesus está repreendendo Marta? Porque enquanto qualquer pessoa se preocupa em fazer para Deus o que acha que deve fazer, a pessoa não para ouvir de Deus o que Deus de fato quer que ela faça. Então entenda, melhor do que tentar fazer o que você acha que tem que fazer, é se assentar aos pés de Jesus e ouvir a orientação dEle, para que quando você for fazer, você seja preciso naquilo que você for fazer. Entenda, irmãos, Jesus, Ele sempre se movimentou na terra debaixo de total orientação de Deus. Jesus não fazia nada, irmão Elisandro, sem ser orientado por Deus. E Deus orientava Jesus de diversas formas. Entre elas, usava a vida de um homem chamado Moisés e usava a vida de um homem chamado Elias, que vinha conversar com ele e orientar ele acerca de tudo o que Deus queria que ele fizesse. Eu estou dizendo que a todo instante Jesus era orientado pelo mundo espiritual para que pudesse operar no mundo físico. Vou repetir de novo: Jesus a todo instante era orientado pelo mundo espiritual para que ele pudesse se movimentar no mundo físico, porque não é o físico para o espiritual, é o espiritual para o físico. Pastor, Moisés não morreu? Morreu, mas assim que Deus matou Moisés, Deus ressuscitou ele, porque está escrito que a morte reinou de Adão até Moisés, porque em Moisés a morte não reina mais, ele morre e Deus o ressuscita. E Elias, ele foi transladado, ele foi arrebatado para não ver a morte, sim ou não? Glória a Deus, Elias foi transladado naquele dia que Eliseu viu ele subir. Glória a Deus, e para onde Elias foi? Para um lugar específico, porque o ministério de Elias na terra não terminou naquele dia. A Bíblia diz que tanto, aleluia, Moisés como Elias permanecem ainda hoje, estão diante do Deus da terra.
Tanto que se você pegar a Bíblia, você vai ver que 15 anos depois que Elias é levado ao céu, ele escreve uma carta a um dos reis de Israel. Então, a todo instante Jesus ele era orientado acerca do que ele tinha que fazer. E naquele dia, Jesus foi lá orientar Marta e Maria acerca do que Deus tinha para elas fazer. Jesus não foi lá passear. Jesus foi lá para ajudar Marta e Maria a cumprir o propósito delas, porque elas eram instrumentos escolhidos por Deus para ajudar Jesus a cumprir o seu propósito. Lembra que eu falei que Deus não une pessoas, mas Deus une propósitos? Entenda o que eu vou lhe dizer: Deus não uniu pessoas, Deus uniu propósitos. E nesta noite há propósitos unidos aqui. Eu vim aqui ajudar você a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, e você também está aqui para me ajudar a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Glória a Deus, amém. Preste atenção, Jesus fez tudo de conformidade com aquilo que acerca dele estava escrito. Por quê? Porque tudo que Deus queria que Jesus fizesse, Deus escreveu. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é dividida em dois testamentos principais, certo? Antigo e Novo. Amém? O que é o Antigo Testamento? É tudo que Deus escreveu acerca do que Ele queria que Jesus fizesse para Ele quando estivesse aqui na terra. O que é o Novo Testamento? É Jesus cumprindo tudo que acerca dele no Antigo escrito estava. Então diga comigo, o Antigo Testamento é o livro que Deus escreveu acerca de tudo o que Ele queria que Jesus fizesse para Ele quando Ele chegasse à terra. Diga, o Novo Testamento é o livro que Jesus escreveu acerca do que Ele fez para Deus, com Deus, durante o tempo da sua vida aqui na terra. Eu, se no teu lugar, eu já tinha dado glória a Deus. Sabe por quê? Porque mais uma vez eu vou repetir: você não é um acidente, você não é fruto do acaso, você não é nem planejamento dos seus pais, você é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. Você é um instrumento que Deus permitiu vir a esta terra para ser usado, para ser usada nas mãos dEle. Achou? Isaías 46, 9 e 10. Achou? Glória a Deus. Lê para nós, Romário. Olha só, irmão. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Que anuncio o fim desde quando? Anuncio o fim desde quando? Anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim, não no fim, mas no início de todas as coisas. Por quê? Porque Deus já viu tudo, porque Deus já escreveu tudo, porque diante de Deus toda a obra já está completa. Olhe para mim. O que Jesus foi fazer na casa de Marta e Maria? Quem me ouve? O que Jesus foi fazer na casa de Marta e Maria? Jesus foi lá. Como é que é seu nome, minha irmã? Dilza. Irmã Dilza, missionária Dilza. Missionária Dilza, o que Jesus foi fazer na casa de Marta e Maria? Foi lá orientar elas, para elas saberem o que elas tinham que fazer segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus estava vinculada à vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava prestes a ir para a cruz. E Jesus não podia ir para a cruz sem receber por pelo menos 2 unções com nardo puro. Aleluia, glória a Deus. E por que Jesus foi lá na casa de Marta e de Maria? Porque o propósito de Deus para Marta e o propósito de Deus para Maria era o mesmo. Aleluia. Era qual? Era para Maria
juntar dinheiro, comprar o óleo de nardo, amém? Glória a Deus. E antes de Jesus ir para a cruz, ungir Jesus com nardo puro, aleluia. Da mesma forma, o propósito de Deus para Marta é que ela tivesse tempo de juntar dinheiro para comprar o óleo de nardo puro, e também, como Maria, ungir Jesus, porque a unção com nardo é unção para a morte, e Jesus não pode morrer sem ser ungido para ela. Você está entendendo? Escuta o que eu vou dizer, tome muito cuidado com unções, aleluia. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, e não deixe qualquer pessoa ungir você, porque dependendo da unção que você receber, isso pode custar a sua vida. Amém? Unção com nardo é unção para a morte. Então Jesus, ele não podia ir para a cruz sem que antes ele fosse ungido por pelo menos 2 vezes. Uma unção que fosse colocada, derramada na sua cabeça para derramar sobre o seu corpo, e uma unção sobre os seus pés. Essa unção cabia tanto a Marta como Maria preparar-se para oferecer essa oferta a Jesus. E por que preparar-se? Porque essa oferta, ela tinha o valor equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Você está entendendo? Amém? Pastor, isso é loucura. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 14. Dá um glória a Deus aí, irmão. Oh, aleluia. Marcos, capítulo 14. Vamos lá, acha. Eu vou mostrar para você. Fica tranquilo que o culto não vai terminar assim, não. Glória a Deus. Vou repetir de novo. Fica tranquilo que o culto não vai terminar assim. Glória a Deus. Marcos capítulo 14. Quem achou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que voltar para Pedro Osório ainda, irmãos. Achou? Achou? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aliás, antes de nós ler Marcos 14, vamos ler João 12, João 12, vamos embora. João 12, depois a gente vai para Marcos. João capítulo de número 12, vamos embora. Glória a Deus. João capítulo de número 12, vamos embora, vamos lá, irmãos, vamos lá. João 12, achou? O que está escrito na epígrafe do capítulo? Maria unge com unguento os pés de Jesus. Está escrito ou não está? Glória a Deus. Capítulo 12, quem achou? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, aonde? Betânia. Onde é a casa de Betânia? Quem mora em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. O que Jesus foi fazer lá? Receber a unção que por pelo menos 1 ano antes instruiu Maria para que ela se preparasse para poder ter aquela unção para ungir o seu corpo para a morte. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu não entendi, pastor. O Senhor vai dar orientações acerca do que Ele quer que você faça, e depois, dentro do tempo que Ele estabeleceu, Ele vai vir para receber de ti aquilo que nas tuas mãos Ele entregou para você preparar para Ele. Amém? Vamos ler. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, ó Marta, e Lázaro, que era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de quê? De nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro? Aleluia, está vendo o que ele está dizendo? Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora,
Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Judas era ladrão, aleluia, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha o que Jesus vai dizer. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Jesus está dizendo: não mexe com ela, irmão Lisandro, porque foi para isso que ela veio à terra, para oferecer uma oferta que equivalia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Glória a Deus. Diga assim: essa é a primeira das 2 unções que Jesus precisava receber para poder ir para a sepultura. Diga: a primeira unção, 6 dias antes, Maria entregou. Agora vai lá para Marcos 14, vai lá. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 14. Glória a Deus, vamos lá, irmãos. Marcos 14, 3, quem achou? Diz assim: e estando ele onde? Em Betânia, de novo. Está entendendo? Tá, irmão, presta atenção. Você está entendendo por que Jesus ia direto a Betânia ou não? Ele não ia lá em Betânia passear, ele ia lá porque lá era um lugar que Deus tinha escolhido para pessoas que lá estavam cumprirem um propósito. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Está vendo João 12? A Maria quebra o vaso e derrama o óleo nos pés. Aqui o texto não fala que é Maria e também não fala que é Marta. Aqui o texto diz uma mulher. Por que o texto diz uma mulher? Porque quem deveria estar derramando esta unção sobre a cabeça de Jesus era Marta. Mas como ela nunca parou para ouvir o que Jesus queria dela, aleluia, ela não pôde dar a Jesus aquilo para o qual ela existia. Se nós não pararmos para entender o que Deus quer de nós, se nós não pararmos e nos assentarmos para saber qual é a vontade de Deus para nós, acredite, Deus vai levantar alguém para fazer no meu e no teu lugar. Porque a oportunidade era para Marta e para Maria. Como Marta não ouviu, Maria ouviu por ela e por Marta. Por isso o nome não aparece. Mas quem deveria estar oferecendo essa oferta é Marta. Mas quem está oferecendo essa oferta, quem me ouve, diga amém, é Maria. Quer ver? Vamos ler. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros. Sabe por quê? Porque cada óleo deste que foi derramado equivalia a mais de 1 ano de um trabalho de um trabalhador comum. Vamos ler. Verso 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta, olha o que está escrito, esta, aleluia, fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Diga, ela antecipou-se. O que é se antecipar? É fazer antes de alguém,
é fazer na frente de alguém, é fazer no lugar de alguém. Deixa eu dizer uma coisa: quem se antecipa governa, e Deus está dando uma oportunidade, pastor Jorge, para a IPMF Guaíba se preparar na vontade dele, para que possa se antecipar e exercer governo. Agora está melhorando, irmão. Ela se antecipou. Por quê? Porque essa oferta não era para ela, essa oferta era para Marta. Como ela percebeu que Marta não percebeu o que ela tinha que perceber, ela então se preparou e não comprou só uma oferta, ela comprou 2 ofertas de nardo puro. 6 dias antes, ela foi lá, ungiu o corpo de Jesus, aliás, os pés de Jesus. 2 dias antes da Páscoa, ela foi lá, ungir o corpo de Jesus. Disseram assim: Amanda, por que ela está fazendo isso? Por que este desperdício? Jesus disse: calem a boca, desperdício é para vocês que não entendem o que ela está fazendo. Ela está fazendo o que tinha que fazer. Entenda. Olha o que está lá em Apocalipse 3:10. Amém? Ou 3:11. Vamos ver. Apocalipse 3. Glória a Deus. Você está pegando, irmão? Está pegando ou não está pegando? Glória a Deus. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso de número 11. O que está escrito? Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção, não é salvação, é coroa. Coroa é recompensa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém seja recompensado no teu lugar. Você está entendendo? Aleluia, você está entendendo ou não? Se Deus colocar essa garrafa do pastor Jorge aqui, amém? E no propósito de Deus para o Romário, é o Romário que tem que pegar essa garrafa e tirar ela daqui e colocar nas mãos do pastor Jorge. Se ele fizer isso, segundo o que Deus estabeleceu para ele, ele está fazendo aquilo que diz respeito ao propósito dele. Então ele faz o que Deus quer que ele faça. O que acontece? No reino ele será recompensado. Você está entendendo? Ele receberá galardão. Mas se o Romário não fizer, aleluia, vai ter um Denis da vida, atento igual Maria. Ei, aleluia. Aquilo ali era para o Romário fazer. Mas cadê o Romário? O Romário não veio hoje. O Romário estava cansadinho. O Romário está trabalhando demais. O culto termina muito tarde. Então o Romário não veio. Mas eu sei que tem que entregar aquele coisinha d'água para o Jorge. Já que o Romário não vai fazer, então eu faço no lugar dele e entrego nas mãos do pastor Jorge. Então o galardão que era para ser dele passa a ser meu. Está escrito ou não está? Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que eu ensino para os irmãos lá em Pedro Osório? Não deixa ninguém sentar no teu lugar. Eu vou repetir, não deixa ninguém sentar na igreja no teu lugar. Vá lá em Pedro Osório e pergunta para eles, aleluia, se você pode sentar na cadeira deles. Eles vão dizer: na minha cadeira ninguém senta, no meu lugar ninguém vai fazer o que é para mim fazer. Eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Ninguém vai fazer no meu lugar o que eu tenho que fazer. Entende? Por quê? Porque a nossa vida não existe por existir, irmão. Pare de achar que você... É por isso que eu não entendo alguns crentes que deixam de estar na igreja, porque no outro dia tem que levantar cedo para trabalhar.
Se o fato de você ter que trabalhar impede você de estar na igreja, Deus vai tirar o teu serviço, crente. Amém? Não, pastor, é porque tu não entende. Não, eu entendo que teve um monte de gente que chegaram na igreja sem nada. Eram os miseráveis. Não tinham dinheiro nem para comprar um ovo para comer. Se converteram, aí meu irmão, tudo era bom. Culto até a meia-noite. Não, vamos até a meia hora. Mas amanhã tu tem que levantar cedo para trabalhar. Não tem problema não. Eu ficava a madrugada toda nos bailes, ia direto para o trabalho. Aleluia, o que é ficar até meia hora? Eu vou ficar. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor. Aleluia, aí qual é o problema? As coisas começam a melhorar, a casinha fica melhor, vem um carrinho, aleluia, as roupas começam a melhorar, e ele ou ela já acha que agora não precisa se esforçar muito. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, porque Deus não nos trouxe para a terra para ter casa boa apenas, para ter carro bom apenas, para ter roupas boas apenas, para ter uma conta bancária boa apenas. Isso tudo Ele nos dá por causa do propósito que está sobre a nossa vida. Preste atenção. Agora, eu pego tudo que Deus me dá, e ao invés de eu ser melhor do que eu era, eu me torno pior do que eu era. Eu vou dizer para você que nesses dias vai ter muito crente voltando a tomar sopa com um pavio de mandioca. Aleluia, porque nem a mandioca vai ter. Aleluia, vai voltar a andar de chinelo de dedo com prego. Aleluia, segurando. Por quê? Porque Deus abençoa, e ao invés de ser melhor, piora, deixando de fazer o que sempre fez para a glória de Deus.